Muito bom dia, agronegócio. Quarta-feira, dia 23 de fevereiro de 2022. Agora são 8 horas 51 minutos pelo horário oficial de Brasília. Está no ar a nossa abertura de mercado pelo Instagram. Olha essa jornalista sem relógio, depois não sabe que horas são, hein, senhoras e senhores. Está no ar a nossa abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, Instagram e também pelo YouTube. E estamos também ao vivo no nosso portal noticiasagricolas.com.br. A você que nos acompanha, sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Vamos passar pelas notícias, pelos preços, te dar aquelas informações que são importantes para que você comece bem o seu dia, tá certo? Então esse é o nosso objetivo por aqui. Vamos juntos até quase 10 horas da manhã, vamos aí tentando entender como é que o mercado e o dia amanhece, né? Fato que nós estamos já trabalhando tem tempo, mas vamos entender como é que os mercados se comportam e tudo isso lembrando com o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, senhoras e senhores. Então, depois que terminou o Bom Dia Agro, vai seguir @cooperativa Cochupé nas redes sociais, vai ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial. Nos acompanha a Letícia Guimarães pela redação do Notícias Agrícolas, colhendo ali os seus comentários, as suas dúvidas, as suas críticas e sugestões, e mande. Queremos saber o que você tem para dizer. Mande sua cidade, seu estado, é importante sabermos até onde chegam as nossas informações, tá bem? A gente quer te ouvir, a gente quer saber qual é a sua demanda de informação e a gente quer saber, então, de onde você fala. A gente está aqui com todos os canais de interatividade abertos para receber a sua dúvida, tá certo? Eu já estou aqui recebendo um monte de bom dia nos comentários. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanham. Vamos começar, como sempre fazemos, pelos preços, já que hoje é um dia onde não temos aí uma neutralidade, uma certa um caminho comum para todas as commodities depois da disparada de ontem, né? Então vamos ver como é que estão os preços se comportando nesta manhã de quarta-feira, perdão. Bolsa de Chicago primeiro, tá? A soja continua trabalhando em alta, inclusive está intensificando um pouquinho os seus ganhos nesse momento. O primeiro contrato tem 16 dólares e 44 cents por bushel. Senhoras e senhores, que preço! 0,6% de alta agora. O milho recua 0,4%, tem 6 dólares e 71. O trigo perde um pouquinho, realizando lucros depois da disparada de ontem. Vamos comentar sobre o trigo, tá? 8 dólares e 42 cents por bushel. O café, agora a Bolsa de Nova York, subindo o café, 2 dólares e 48 mais 35 por libra. Nós temos ainda o açúcar em alta com 0,4% de ganho, 18 cents mais 55 por libra peso. O algodão, 1 dólar e 20 mais 82 por libra, subindo 0,4%. E aí a gente olha para o petróleo. Petróleo tem, para o WTI, 91 dólares e 69 cents por barril, uma baixa agora de 0,2%. E no Brent, a baixa de 0,3% para valer 93 dólares e 58 cents por barril, tá? O gás natural caindo um pouquinho, mas bem próximo da estabilidade, tem uma baixa de apenas 0,02%. O ouro cai mais de 0,5%. A prata cai 0,8% e o cobre 0,2% de baixa. Hoje é um dia de correção para algumas commodities, salvo entre as agrícolas. Vamos dar uma checada também nos derivados de soja, antes da gente checar os mercados internacionais, né? Deixa eu abrir aqui a Bolsa de Chicago, nossa tela do mercado futuro norte-americano, para a gente ver como é que estão os futuros de farelo e de óleo. Ambos em campo positivo, mas com ganhos mais tímidos do que os que foram registrados ontem. Então, nós temos para o óleo uma alta agora no primeiro contrato de 0,6%, com mais de 70 cents por libra peso, depois da disparada da sessão anterior, né? Ontem o óleo fechou com 4% de baixa na Bolsa de Chicago. Senhoras e senhores, eu falo, o mercado está extremamente volátil e muito forte, né? E para o farelo de soja, a alta de 0,7%, 454 dólares mais 20 cents por tonelada curta, tá? Então, seguimos por aí, seguimos checando, né? Essas situações todas, e claro que a gente vai começar a nossa conversa aqui atualizando as informações sobre as questões entre Rússia e Ucrânia, né? Bom, o que a gente sabe até agora?
que as escaladas, as tensões continuam se escalando, né? A gente continua vendo essa intensificação das diferenças entre Rússia e Ucrânia, e o Vladimir Putin sem dar sinais de que vai efetivamente recuar ou que vai, de fato, mudar a sua estratégia. Isso quer dizer que ele vai invadir? Ainda não, mas essa estratégia de manter os seus soldados próximos às fronteiras, mandou tropas lá para o leste da Ucrânia, nas regiões que identificou como separatistas, e mais outras notícias que eu vou dar para vocês agora, nos sinalizam, portanto, essa manutenção de estratégia do presidente russo Vladimir Putin, né? Inclusive, né, na sua última declaração, a gente tem visto declarações muito constantes, naturalmente, do presidente russo, e ele disse nessa quarta-feira que a Rússia está sempre aberta à diplomacia, mas que coloca os seus próprios interesses de segurança nacional em primeiro lugar e continuará a fortalecer suas forças armadas diante do que classificou de uma situação internacional difícil, tá? Putin, em uma declaração de vídeo, veja você, divulgada para o Dia do Defensor da Pátria, não mencionou seu impasse com o Ocidente sobre a Ucrânia, que levou à imposição de sanções ocidentais à Rússia depois que ele decidiu reconhecer a independência de duas regiões separatistas ucranianas. Ele disse, abre aspas, nosso país está sempre aberto a um diálogo direto e honesto e pronto para buscar soluções diplomáticas para as questões mais complicadas. Olha só como é bonzinho o Vladimir Putin, não é? Eita, é uma coisa louca o que chega da Rússia, o que chega da Ucrânia, né? Bom, enquanto isso, a Ucrânia já afirmou que vai impor estado de emergência, segundo uma de suas autoridades ucranianas, uma notícia que parte da agência de notícias Reuters, dizendo o seguinte: a Ucrânia vai impor um estado de emergência em todo o seu território, exceto nas regiões separatistas de Donetsk e Luhansk, né? Onde a medida já está em vigor desde 2014, justamente por ser ali uma região considerada separatista, né? Quem disse isso foi uma autoridade de alto escalão de segurança no país. Ele disse que o estado de emergência duraria 30 dias e poderia ser prorrogado por mais 30, tá? Separatistas pró-russos controlam partes de Donetsk e Luhansk desde 2014. A Rússia reconheceu as regiões como estados independentes e aprovou o uso de tropas russas no exterior nesta semana. Ainda sobre a Ucrânia, eu quero achar aqui para vocês uma notícia da manhã de hoje, dizendo que o presidente ucraniano já, inclusive, fez um apelo para que os seus cidadãos deixassem a Rússia, né, que deixem a Rússia, e também convocando ali os reservistas, né, para um potencial conflito. Vou buscar aqui essa informação para dividir com vocês. Não estou encontrando, tenho certeza que já a vi nesta manhã de hoje, mas enfim, assim que ela aparecer aqui de novo, eu já atualizo vocês. Mas enfim, o presidente ucraniano pediu, então, já que os reservistas se preparem, porque já foram convocados, portanto. E hoje de manhã, os jornais já mostravam, né, por seus correspondentes internacionais, que nós trouxemos ali uma nova informação, né, de que não só os adultos, inclusive os idosos, estariam sendo preparados para a guerra, para se defender da guerra, mas também as crianças, né? Então, as crianças também estão treinando, as crianças estão fazendo exercícios em trincheiras. É uma situação completamente fora do normal para 2022. Né, senhoras e senhores? A gente poderia resolver as coisas de outra forma. Letícia Guimarães e sua eficiência já me mandaram aqui, ó. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse nessa terça-feira que está convocando reservistas para um período especial, mas descartou uma mobilização geral depois que a Rússia anunciou que está transferindo tropas para o leste da Ucrânia. Zelensky afirmou ainda que está buscando saídas diplomáticas para a crise e saudou a disposição da Turquia de participar de negociações multilaterais, mas disse que a Ucrânia não cederá nenhum território à Rússia. E enquanto ele diz isso, o Vladimir Putin fala: aqui é meu e eu já peguei e também não vou devolver. Então, senhoras e senhores, fica essa situação, né? Fica essa condição toda e a gente continua trabalhando com isso. Enquanto tudo isso está acontecendo, o que nós sabemos até agora, né? A única coisa que nós sabemos até agora
é que a volatilidade vai continuar, essas informações vão continuar pesando sobre o mercado, mas ainda enquanto forem desencontradas, a Ucrânia gritando de um lado, a Rússia gritando de outro, os Estados Unidos se posicionando, os mercados vão reagindo, vão corrigindo, e essa volatilidade, portanto, tende a continuar, como a gente já tem visto se dar aí nos últimos meses, nas últimas semanas, para ser mais assertiva, né? A gente tem esse conflito já acontecendo há algum tempo, mas nas últimas semanas isso se intensificou de uma forma muito agressiva, e é por isso que a gente vai ter que, de fato, tentar entender o que vai acontecer, certo? Vamos abrir um pouquinho os mercados agora para a gente comentar sobre eles. Primeiro, vamos falar do trigo. Por quê? Porque nós estamos falando de um momento onde os dois países que estão em conflito respondem por cerca de 60% das exportações globais de trigo. Coisa pouca, hein, senhoras e senhores? E as regiões que estão ali a leste da Ucrânia, que foram identificadas como separatistas, elas captam ali 8% da produção de trigo ucraniana, tá? E as regiões mais a oeste da Rússia, que estão ali na fronteira com a Ucrânia, elas respondem por 30% da produção de trigo russo. E a Rússia é o maior exportador global deste produto. Então perceba como este mercado está no centro do problema das discussões, além de outros fertilizantes, as questões logísticas, vamos comentar. Mas falando da oferta, a gente tem essa oferta muito escassa no trigo, a gente já vinha de uma oferta muito ajustada, uma oferta muito curta. Por quê? Porque tínhamos uma condição de quebra de safra em importantes países produtores, como a própria Rússia na temporada anterior, o Canadá, a França, a Alemanha, outros países da União Europeia. Então, nós tivemos uma dificuldade de oferta que veio sendo carregada para agora uma situação de conflito em dois importantes players desse mercado. Então, a oferta já estava escassa, traz mais preocupação. Os compradores, né, os demandadores, teriam como alternativa alguns outros países, como França, Estados Unidos, França, Estados Unidos, Argentina. E vou me lembrar aqui com a entrevista do Jonathan Pinheiro, que foi feita ontem ao Notícias Agrícolas. Eram 4 países importantes: França, Estados Unidos, Argentina, e vou me lembrar aqui do outro, Austrália. Então, nós temos essas outras alternativas, outros players importantes nesse mercado, mas que têm uma dificuldade também de oferta. Então, são estoques apertados nessas origens, embora sejam origens alternativas, e por isso a gente tem ainda essa relação desbalanceada entre oferta e demanda. O que os demandadores estão fazendo nesse momento? Estão agindo com certa cautela, porque sabem que os preços podem subir um pouco mais e que tendem a ficar bastante voláteis, né? Neste ínterim, o que nós temos? O Egito, que é um dos maiores compradores globais de trigo, já bem avançado com suas compras, bons estoques tendo sido garantidos, e ele vem, portanto, ao mercado diante das janelas de oportunidade de compra que tem. Ou, por exemplo, a indústria brasileira, o Brasil é franco importador de trigo, as indústrias brasileiras, por exemplo, também já estão avançadas com suas compras, como explicou o gerente de risco da Stonex ontem em entrevista ao Notícias Agrícolas. Vou pedir, inclusive, para a Letícia dividir com vocês, vou mandar aqui o link para ela dividir com vocês, colocar na tela a entrevista do Jonathan Pinheiro. Então, nós temos um momento de volatilidade para os preços no mercado internacional, um viés de alta que está mantido diante do quadro que se desenha, não é? E toda essa situação. Então, de outro lado, olhando para o comprador e olhando para o comprador Brasil, o que é um ponto de equilíbrio para essa situação toda, já que somos demandadores, já que importamos trigo e teremos de importá-lo talvez em preços mais elevados. É olhar para o câmbio. Ontem, o dólar fechou ali com uma perda expressiva de 1,08% e fechou com R$ 5,05, renovando as suas mínimas aí dos últimos meses. Isso quer dizer que para importarmos produto, teremos um espaço aí interessante de janelas que vão se abrir. Não só para trigo, a gente está falando de outros produtos que importamos, principalmente fertilizantes. Essa, inclusive, foi uma orientação do economista-chefe da Farsul, o Antônio da Luz, que trouxe esse quadro, essa análise do mercado do dólar, incluindo essa condição de janelas de compra daquilo que importamos. Então, olhe para o câmbio nesse momento, que já abriu e tem novas baixas,
0,23% de queda, R$ 5,04. E nós temos, portanto, essa situação, tá? Então, para o trigo, esse é o momento. Volatilidade, vocês estão vendo aí na tela de vocês essa entrevista que foi feita pelo Jonathan Pinheiro ontem, representante da Stonex. Para você checar essa notícia é muito simples, tá? Menu, vídeos. Letícia vai mostrar o caminho aí em cima para vocês. Menu, vídeos, trigo. Vai procurar pelo nome do Jonathan Pinheiro. Vou deixar, inclusive, o nome dele aqui para vocês, tá? Jonathan Pinheiro. E aí vocês podem procurar essa entrevista que foi excelente, muito completa, dados, números, tudo aquilo que você precisa entender para a gente fazer esse, né, para entender a composição desses mercados. Olhando para os demais grãos, hoje o trigo recuando um pouquinho, ontem fechou com quase 50 pontos de alta, também porque, né, já vinha precificando a questão do conflito e ontem o presidente Joe Biden, o presidente americano, anunciou o primeiro pacote de sanções à Rússia por conta daquele envio das tropas lá para o leste ucraniano. E quando veio essa informação, o mercado acelerou as suas altas e fechou com quase 50 pontos de ganho. E hoje, naturalmente, é um dia de correção, um dia de vamos respirar, ver qual é a notícia do dia. E nesse momento, as perdas variam de 0,75 a 2,5 pontos nos principais contratos negociados lá na Bolsa de Chicago. Lembrando que os movimentos são semelhantes nas outras bolsas internacionais onde se negocia trigo. Então, Canadá, Europa, né, como é o caso da Euronext, ou a própria bolsa de, né, o trigo negociado na bolsa de Kansas, nos Estados Unidos, todos eles num movimento bastante uníssono, né? É um momento de volatilidade, é um momento de atenção. O março, 8 dólares e 43, Bolsa de Chicago. O maio, 8 dólares e 51. O julho, 8 dólares e 45. O setembro, 8 dólares e 44 centos por bushel, ok? Preços do milho, também um dia de recuo e correção, não é? O março tem 6 dólares e 70 centos por bushel, 4,5 pontos de baixa. O maio, 6 dólares e 68, caindo 4 pontos. O julho, 6 dólares e 62, uma perda de 3 pontos mais 25. E o setembro, 6 dólares e 20, perda de 0,75. Então, o milho acompanha muito o movimento do trigo. Ontem fechou em alta com a disparada do seu mercado vizinho, que puxou também a soja, enfim, puxou todo o complexo soja, mas hoje é um dia de queda. Até porque, perceba que não cai só o milho, não cai só o trigo, perdão, mas caem também os futuros do petróleo, que vão ajudar a pressionar um pouquinho também as cotações do milho, tá? Devido à sua relação com milho, produção de etanol, petróleo, produção de gasolina, e aí vão olhar, os dois mercados têm uma correlação importante, ok? Então, milho também em queda. Já na Bolsa Brasileira, o mercado ontem também testou ali algumas altas, não é? Mas olha muito para a questão cambial e o dólar em queda ajuda a pressionar os futuros do milho aqui na nossa B3. E hoje os preços do milho na B3 abriram no vermelho. Então as baixas têm variado aí de 0,06 a 0,3%, tá? Acompanhando, como eu falei, não só as baixas em Chicago, mas também a questão cambial, ok? Então a gente tem ali ainda preços elevados, tá? Mas a gente está falando de contrato março com R$ 97,80 por saca, o maio R$ 96,03, o julho R$ 90,75, o setembro R$ 90,22 por saca, tá? Então temos todo esse quadro, temos toda essa situação de hoje alguma correção em realização de lucros para os grãos, mas, bom, deixa eu só fazer mais um comentário, eu vou até buscar aqui uma informação para vocês do Vlamir Brandalis, do nosso mercado físico de milho, que está com uma liquidez um pouco mais baixa nesse momento, né? O interesse de compra e venda está um pouquinho mais contido nesse momento, onde os preços estão se definindo. Temos alguma pressão da colheita da safra de verão sobre os nossos preços, temos alguma pressão do início do plantio da segunda safra também, então todos esses pontos ali no radar do mercado, tá? Então, deixa eu pegar aqui um comentário do Brandalize. Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting. Vou pegar um comentário fresquinho aqui de milho para vocês, do Vlamir. Olha só, milho
essa jornalista, gente, precisa colocar mais grau no óculos, porque tá triste a coisa. Olha só, o mercado do milho está vendo a safra de verão chegando, com os grandes compradores forçando leve baixa nos indicativos e apontando que os níveis devem seguir pressionados pela oferta de produtores vendendo para não deixar para o segundo semestre, já que a safrinha avança forte no plantio e dessa forma traz certa tranquilidade aos grandes consumidores que apostam em grandes safras no meio do ano, do meio do ano em diante. E assim vão trabalhando com o que tem ou com o que começa a entrar da safra de verão. Então perceba, nós temos um mercado calmo, né? Mas temos essa questão aí de olhar para essa situação. Mais do que isso, para o mercado brasileiro, é importante a gente também monitorar o fator Rússia versus Ucrânia, porque a gente poderia, inclusive, pegar um pouquinho dessa demanda para exportação, né? Que estaria nos mercados russos russo e ucraniano, a gente poderia ter, talvez, uma beliscadinha dessa demanda. Mas a gente tem pouco milho, né? A gente tem ainda uma oferta contida para atender a nossa demanda interna e para atender a nossa exportação. Vamos acompanhar, tá? Vamos entender, vamos monitorar. Esses mercados todos vão precisar de intenso monitoramento até que as coisas sejam mais claras, tá? Elas ainda estão muito nebulosas, muito incertas. Bom, passamos então pelo milho. Lembrando que esta semana, entre os dias 24 e 25, ou seja, amanhã e depois, quinta e sexta-feira, a gente vai começar a trazer, a receber, na verdade, as primeiras informações da safra 22-23 dos Estados Unidos com a realização do Outlook Forum pelo USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Esse relatório, ou esses relatórios, esses primeiros números, né, eles começam a trazer projeções bem primárias, bem embrionárias para a safra nova dos americanos. Mas isso mexe com o mercado. Essa certa volatilidade, essa expectativa para a nova temporada pode deixar o mercado mais sensível. Então vamos acompanhar a partir de amanhã a divulgação desses números. Eu vou tentar hoje trazer algumas expectativas para essas projeções que serão apontadas amanhã pelo departamento norte-americano. Isso é mais um ponto de cautela para o mercado, tá? Não só para milho, não só para soja, mas também para trigo, para algodão, que a gente está falando de uma safra de um país importantíssimo nas ofertas destes produtos, né? A gente olha muito para a Rússia e a Ucrânia agora, né? Pela força da variante, né? Que é um componente importantíssimo na formação de preços agora. Mas os Estados Unidos são um player importantíssimo no mercado de trigo também, não é? Fazem a sua safra de verão, de trigo, enfim. É um outro ponto de atenção para nós, tá bom? Então, temos que acompanhar, temos que monitorar esse quadro também. Então, USDA, a partir de amanhã e também na sexta-feira, vão nos ajudar aí a entender como é que começa a safra 22-23 dos nossos vizinhos, os Estados Unidos da América, senhoras e senhores, e que vão mexer com a Bolsa de Chicago invariavelmente, mesmo que de forma pontual, tá? Porque se a gente olha para a soja, que é o mercado que está subindo aí entre os grãos nessa manhã de quarta-feira, tem altas agora em Chicago de 8 pontos a 11 pontos mais 75, o contrato março vale 16,46, o maio 16,43 cents por bushel, o julho 16 dólares e 38 e o agosto 15 dólares e 98, você vai ver que a soja está ainda muito atrelada aos seus fundamentos. É a safra quebrada da América do Sul, são as perdas se agravando por aqui, porque o jogo não está jogado ainda, os números podem ser ainda piores do que a gente está vendo, porque a Argentina, embora esteja recebendo um pouco mais de chuva, essas chuvas chegam tarde para as lavouras que poderiam se recuperar, e depois daquele calorão todo, além da falta de chuvas. Para o Rio Grande do Sul também tem mais chuvas previstas, principalmente a partir de sábado, dia 26, mas também chegam tarde, atrasadas, não vai dar. Né? Essas chuvas começam a beneficiar as condições da segunda safra de milho e tudo mais. E mais do que isso, a gente tem problemas de colheita em pontos do Brasil, onde há uma dificuldade muito grande de se obter uma boa qualidade de soja por conta do excesso de umidade. Então, o que a gente está vendo pode ser mais grave. Chicago sabe disso, o preço precisa estar alto o suficiente para conter um pouco o ímpeto da demanda. Mas a demanda também por si só, se a gente olhar para a China, ela está meio contida, né? Vocês viram que a China está meio
meio ali escondendo o jogo. Por quê? No melhor sentido da palavra, tá? Por favor, não me entendam mal. Quando eu falo a China tá escondendo o jogo, né? Tá segurando ali os seus, né? Tá segurando ali os seus compradores, é porque as margens futuras, principalmente de esmagamento na China, estão muito ruins, né? A gente está falando de margens que chegam a ficar negativa. Se elas compram soja do Brasil, piorou. Olhando para Chicago mais prêmio, ontem o Vlamir pontuou essa situação para o Alexander Horta. Se você contabiliza Chicago mais prêmio para a China, já dá margem negativa. Então a China está tentando se equilibrar entre uma baixa disponibilidade de soja e uma necessidade de aumentar o seu esmagamento no país por conta dos baixos estoques de farelo e de óleo e de um consumo de óleo muito forte. A demanda por óleos vegetais é enorme na China, é enorme em outros países, como a Índia, que é grande importador também, ao lado dos chineses. A gente está falando ainda de preços muito altos, né, nas origens, tanto Estados Unidos quanto Brasil. Brasil se contabiliza mais o prêmio, e o prêmio nos Estados Unidos também é positivo, mas menor do que por aqui, e essa sua necessidade. Então, a China, o que está fazendo? Vai começar a leiloar a soja dos seus estoques, senhoras e senhores. Isso, quando foi divulgado ontem, embora já se especule sobre essa situação, vou pedir, inclusive, para a Letícia colocar para vocês a movimentação da abertura do mercado de soja hoje, já na Bolsa de Chicago. Eu, inclusive, linkei essa informação para vocês sobre China leiloará soja de reservas estatais por aperto na oferta. Então, a China vai tentar, né, o governo chinês, que não gosta nada de inflação e preços altos nos alimentos, puxam a inflação. Então, o governo chinês vai fazer tudo o que puder para conter o preço da comida e não gerar qualquer faísca de uma combustão social. Todo mundo bem alimentado, comendo carne, comendo porco, comendo ovo, tomando iogurte e tudo mais, tá? Então, o governo chinês vai continuar garantindo o abastecimento, e essa notícia ontem, depois de muito especulada, veio confirmada pela Administração Nacional de Alimentos e Reservas Estratégicas, tá? A China vai vender parte da soja de suas reservas estatais para aumentar a oferta no maior mercado de oleaginosas do mundo. A administração não deu detalhes de volumes e datas dos leilões. A medida ocorre depois que os embarques, nas últimas semanas, ficaram muito aquém dos volumes esperados devido às questões no Brasil, onde a safra quebrou pela seca, influenciando o ritmo de embarques. Os preços do farelo de soja na China subiram, assim como os suinocultores estão lutando com os preços baixos de seus animais, inclusive abatendo animais mais leves para terem margens menos negativas, né? Olha só, abre aspas para um analista agrícola da consultoria MySteel. As chegadas de soja em fevereiro podem ser menores do que o estimado anteriormente, enquanto as chegadas também não serão grandes em março. A situação pode se estender até abril. Então, perceba, a China não só não está comprando com a mesma agressividade de outros anos, como está comprando, está pulverizando as suas compras entre Brasil e Estados Unidos. Ontem voltou a comprar soja norte-americana, safra 22-23, que já é 1º de setembro, né? Então, embarques um pouco mais alongados, e está tentando agora mitigar os efeitos dessa baixa disponibilidade de produto com esses leilões, né? Então, vamos acompanhar. Isso ontem, quando foi anunciado, ajudou, inclusive, a dar uma assentada nas altas da soja, né? A soja subia fortissimamente. Existe essa palavra? Subia muito forte, e aí, na sequência, veio diminuindo a intensidade dos seus ganhos diante dessa informação. Mas depois voltou a olhar para o trigo, que disparou, e a soja foi na carona, né? Então, a gente está falando de leilões que também podem incluir alguns volumes de óleos comestíveis que também serão vendidos como parte de um processo de rotação de estoques, ok? Então, essas são as informações sobre o mercado da soja. Aqui no Brasil, a disparada dos preços ontem, ela não impactou tão diretamente no preço formado no Brasil, porque os prêmios recuaram um pouquinho diante das altas em Chicago e desse dólar que segue nessa toada de baixa. Temos, como eu falei, R$5, vamos atualizar, e 2 centavos, hein, senhoras e senhores? 5,2, uma perda de 0,15%.
66%. É o quarto pregão consecutivo de queda. E segundo as informações, vou pedir para a Letícia colocar na tela para vocês, mercado do dólar já disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. Olha só, o dólar caía ante o real na manhã dessa quarta-feira, engatando sua quarta perda diária consecutiva, com a manutenção de fluxos para o mercado doméstico, que oferece juros atrativos. Falei muito sobre isso ontem, né? Enquanto o apetite por risco internacional mostrava alguma recuperação, apesar da crise na Ucrânia. Então, nós temos aí essa condição, né? São as mínimas desde julho do ano passado, e hoje está previsto um pregão, né, um leilão de até 15 mil contratos de swap cambial tradicional para a rolagem do vencimento de 2 de maio deste ano, tá? Então, monitoramento total do câmbio, não deixe de olhar também o câmbio futuro, isso é determinante para o futuro da sua comercialização e para o sucesso da sua comercialização. Essas operações de trava que você pode fazer são determinantes, então olhe para isso também, ok? Não dá para desviar a atenção do dólar. Mas ainda assim, com dólar e prêmios recuando, a disparada em Chicago manteve as referências de preços de soja nos portos brasileiros ainda ali na casa dos R$200 mais, 206, 207, 208 reais, a depender dos prazos de entrega e dos prazos de pagamento. Chegou a pagar mais nos últimos dias, até R$211 testou nos portos brasileiros, mas veio trazendo esse certo recuo justamente por conta dessa pressão do câmbio e também da pressão vinda dos prêmios, tá? Vamos acompanhar. Os novos negócios são tímidos, apesar dos altos preços. A nossa comercialização avança de forma bem contida, e isso deve ser bastante natural, porque o produtor precisa saber quanto efetivamente ele vai colher, os preços continuam subindo, então ele vai também tentar entender como as coisas pesam para isso. Enfim, vamos acompanhar, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários. Pelo Instagram, o Wesley Pereira, de Palminópolis, no Goiás, conosco. O Iago, de Canarana, Mato Grosso. Bom dia. Muita chuva em Canarana e perda nas lavouras, infelizmente. O excesso de chuvas também traz problemas, né, Iago? É complicado realmente. Pessoal do Direto na Fazenda nos mandando bom dia. A Sinara, a soja continua subindo? Sinara, nós temos espaço para que isso aconteça. O mercado precisa dar esse sinal para o produtor brasileiro, americano, né, de que a oferta é pouca, escassa, a demanda é presente, mas a gente precisa entender qual é o fôlego que o mercado tem para continuar avançando diante de uma demanda contida. Então, vamos acompanhar, tá? Vamos monitorar, certo? O Romeu, de Rondonópolis, no Mato Grosso. A Sinara fala conosco de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O Alexandre, de Ourinho, São Paulo. A Sandra Cremonese nos mandando bom dia. O Maurício, também de Rondonópolis. O Eu Sou Alexandre. O marketing digital já é realidade no agronegócio? Se é, Alexandre, o marketing digital está em todos os principais setores da produção agropecuária do Brasil, tem sido uma ferramenta completamente importante para o setor. O marketing digital vem ganhando espaço não só entre as empresas do setor, mas entre os produtores também. Os influenciadores digitais ajudam a acelerar esse processo, e a pandemia ajudou a acelerar ainda mais essa condição. Então, sim, é uma realidade, há espaço para esses profissionais no setor, há espaço para profissionais de marketing que queiram se especializar em marketing digital, inclusive para o agronegócio, né? Esse mercado nichado, setorizado, exclusivo, ele tem muito potencial e a gente precisa de profissionais nesse setor, né? Hoje, o próprio Notícias Agrícolas tem um departamento de marketing focado bastante no marketing digital e totalmente focado e dedicado ao agronegócio. Então, a gente busca entender o nosso público para entregar conteúdos, entregar produtos que sejam suficientes para atender a sua demanda de informação, né? E a sua demanda de marketing também, por que não? Então, sim, é uma realidade fortíssima e em crescimento, tá? É importante dizer, em crescimento, tá? O Jackson fala conosco de Volta Redonda. Silvanir, bom dia. Silvanir, de São Miguel de Iguaçu, Paraná. Aqui está seco, milho safrinha sofrendo com a estiagem. É duro, hein, Silvanir? Já foi uma seca tremenda e jamais vista para a soja,
e agora a segunda safra de milho também sofrendo. Meu Deus do céu. Dona Neuza, bom dia, hein? Vamos levantando. O Marcelo Vaz, de Campo Alegre de Goiás, bom dia. O Eduardo Vioto, camisa bonita. Obrigada. Edu, faz tempo que você não passa aqui, meu filho. Tudo bem? Bom dia. Raquel Pedroso, parabéns pela qualidade das notícias, nos ajuda muito. Bom dia a todos, bom dia para ti, viu, Raquel? Bom dia de trabalho, bons negócios, que seja bastante produtivo, obrigada pela gentileza. O Miller Oliveira, soja esse preço e o produtor emocionado que vai subir muito mais. Produtor emocionado, gostei dessa colocação, Miller. Concordo, acho que o produtor tem que ser mais racional, tem que olhar para o mercado e as oportunidades que eles oferecem e entender o seguinte: quer carregar a sua soja, quer especular um pouco mais, faça uma operação que vai te garantir para soja, para milho, para boi gordo, não importa. Quer especular? Quer, né, fazer essa situação? Quer participar do mercado? Vamos participar com segurança. Faz um hedge, faz um mercado de opções. Acredita nas altas? Então, trave uma parte do seu preço e faça uma operação estruturada o suficiente que te permita participar das altas caso elas aconteçam e te proteger das baixas caso elas apareçam. É esse equilíbrio que precisa existir. Obrigada pelo seu comentário, viu? O Davi Camargo, bom dia, poucas chuvas no Paraguai. Verdade. Os mapas continuam indicando essa situação, indicando que os próximos dias ainda serão assim. Imagino que, assim como aqui no Brasil e na Argentina a situação vai se agravando, no Paraguai não é diferente. Felipe de Alegrete, no Rio Grande do Sul, ainda sem chuva. Eu sinto muito, viu, Felipe? A gente torce para que chegue realmente o quanto antes essas chuvas para vocês. O Adriano Ribeiro, a soja chega nos R$200? Olha, Adriano, é o seguinte, nos portos a soja já está batendo na casa dos R$200, né? Agora, para o produtor, a gente tem um ponto aí interessante, os fretes rodoviários subiram muito agressivamente, cerca de R$100 por tonelada na comparação com o mesmo período do ano passado. Isso tira parte da renda do produtor e parte dessa mística dos R$200. Fora isso, aqui no Brasil, o dólar caindo e os prêmios também podem fazer com que os R$200 e um pouco mais que sejam alcançados nos portos, na hora de fazer o desconto e chegar no interior, não chega aos R$200 para o produtor. Então, é esse equilíbrio que a gente vai ter que entender e como é que as variáveis vão se comportar para alinhar um caminho ali para os preços, tá? Vamos lá. Caranda Digital de Cuiabá, Mato Grosso, Agrofarms Floresta no Paraná. O Caio, com o conflito entre Rússia e Ucrânia, o petróleo tende a subir? Tende, com certeza, já veio subindo nos últimos dias, tá? Segundo os analistas internacionais, pode ter os preços do barril testando ali os $100, caso esse conflito venha a se efetivar, mas o mercado é um organismo vivo, como eu costumo sempre dizer, né, Caio? Então, o que vai acontecer? A gente vai ver situações onde o mercado vai ter uma necessidade de pausas, né, para respirar, vai precisar redefinir as suas trajetórias, porque vai olhar também para outros fatores, outras variáveis que compõem o seu andamento, como, por exemplo, as negociações entre Estados Unidos e Irã, que estão em fase final e podem trazer uma oferta maior para o mercado do petróleo iraniano. Isso poderia ajudar a equilibrar as coisas, mas uma condição dessa também por conta da Rússia ser importante detentora de um gasoduto ali de gás natural para a Europa, que é mais uma fonte de energia, pode sim fazer com que os preços do petróleo subam. É preciso lembrar que existe um outro lado do mercado também funcionando com outros fundamentos para o petróleo, tá? A gente tem trazido informações diárias aqui no Notícias Agrícolas para vocês sobre o mercado do petróleo, tá bem? Vamos lá. A Luísa Portela de Redenção. Santiago continua tudo seco, no Rio Grande do Sul, nos informa a Zete, né? É realmente complicado. Rio Grande do Sul está muito triste a situação. E o Caio Mendes nos mandando bom dia também. Olha só, vamos dar uma olhadinha nos nossos comentários pelo YouTube, né? O Nicolas Barbosa, Agrotec 85, saúda a todos. Bom dia, Nicolas. O William Costa nos mandando bom dia também. Nairin Tos, bom dia. Amei o ursinho. Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Muito obrigada, viu?
Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. O Vitor Hugo, bom dia a todos. Santos, São Paulo, um excelente dia a todos. Obrigada, Vitor, para você também. Marcelo, bom dia. Marcelo Rodrigues de Goiás. A Maria Regina, a Neide e o Francisco nos mandando bom dia. O Francisco fala conosco de Pernambuco e o Odirleu também nos mandando bom dia. O Maurício também de Toledo, no Paraná. A Maria Regina fala de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Bom dia, Carla. Como é que está o mercado de arroz? Alguma expectativa de venda? Senhoras e senhores da Coavisul, o mercado de arroz está num momento mais contido, né? A gente está vendo ali uma situação de certa estabilidade nas cotações e não há grande sinalização assim de grandes mudanças. Vamos acompanhar, vamos tentar entender. Nós temos ali uma condição para o mercado de arroz que tem certa... Não é a mesma volatilidade que os mercados futuros, né? Um mercado fora de bolsas. E a gente começou a colheita lá no Rio Grande do Sul. Então, isso pode ajudar a pesar um pouquinho sobre as cotações. Em contrapartida, a oferta nacional pode ser 10% menor, segundo informações do CPEA, o que pode ajudar a dar certa estabilidade para as cotações ou certo apoio até para esses preços, principalmente porque os produtores têm disponibilizado baixos volumes de comercialização. Inclusive, são volumes remanescentes da temporada 2020-21 no mercado disponível do Rio Grande do Sul, que é o principal estado produtor de arroz do Brasil, né? Olha só o que ainda nos diz o CPEA. Os efeitos do clima sobre as lavouras ainda devem ser contabilizados, porém, a estimativa oficial preliminar já aponta uma baixa de 10% na produção brasileira. Em meio às incertezas quanto à temporada 2021-22, a cautela vendedora e a disponibilidade reduzida. O indicador do arroz em casca dessa forma, vê aí, vamos ver aqui, fechou em R$ 72,34 por saca, no último levantamento do CPEA, que será atualizado em mais alguns dias, e teve um avanço de 6% em relação à terça-feira anterior. Perceba, a gente tem, portanto, um ambiente de fundamentos que podem dar suporte e fazer os preços subirem, mas em contrapartida tem o avanço da colheita que começa a trazer certo volume de oferta ao mercado que poderia conter os preços. Mas essas pontuações do CPEA são determinantes. Temos uma cautela vendedora e uma disponibilidade reduzida. É uma guerra de braço no mercado de arroz, assim como acontece no mercado de milho, por exemplo. E assim a gente vai vendo o cenário se desenhar por aqui, certo? Vamos lá, senhoras e senhores. Vou passar agora pelas notícias, né? São 9h33 pelo horário oficial de Brasília. Antes disso, quero só falar um pouquinho sobre o mercado do café, que continua subindo nesta quarta-feira na Bolsa de Nova York. Nós temos aí, para o primeiro contrato, março, $2,49 mais 40 por libra-peso, uma alta de 0,95%. O maio, $2,48 mais 40, subindo 0,4%. O julho cai um pouquinho, cai 0,8% para valer $2,43 mais 95. E o setembro, $2,44 mais $2,44 por libra-peso, uma alta de 0,8%. Percebam que o mercado continua se apoiando nos seus fundamentos, que já são conhecidos pelos traders, mas que seguem sendo combustível, porque assim como na soja, a gente tem no café uma oferta contida e uma demanda que, diferente da soja, está muito aquecida, muito presente. É uma demanda... Eu sempre falo do papel social que o café tem quando a gente fala de demanda, né? Então, a gente tem uma demanda aí bastante forte, bastante agressiva, tá? Então, temos esse quadro para o mercado do café na Bolsa de Nova York. Os preços aqui no Brasil estão ainda em momentos importantes, mas em contrapartida, o dólar também pode ajudar a trazer certa pressão. E olha só, pessoal da Coavisul, temos informações que acabaram de ser divulgadas, vou até pedir para a Letícia colocar no ar para vocês, na tela, a notinha do CPEA desta quarta-feira para o arroz. Os preços do... acabei de falar, hein? Os preços do arroz estão em alta, apesar do atual período de início de colheita,
conforme indicam os dados do CPEA. A restrição vendedora, devido às preocupações com o volume da safra 21-22, deram o tom altista. Por isso, entre 15 e 22 de fevereiro, o indicador CPEA para o arroz em casca, tá? Que agora tem parceria com o IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, subiu 1,87% e fechou a semana a R$ 73,69 por saca. Sacas de 50 quilos, tá? O avanço é de forte 15,1% na parcial do mês. No mês de fevereiro até 22, ontem, alta de 15% nos preços do arroz. Olha só, do lado comprador, as empresas seguem cautelosas, realizando negócios pontuais e aguardando a entrada efetiva do produto já negociado anteriormente. Eu vou pedir para a nossa equipe colocar o link dessa nota do arroz no YouTube, já que nós temos aí a pergunta do pessoal da Coavisul, tá? Vamos ver aqui de onde é a Coavisul. Eu imagino que seja ou do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina, não é? Coavisul. Deixa eu ver. Por que eu não acho? Por que eu não acho? Cooperativa Agropecuária Mista Vicentense. É isso? Acho que é, né? Enfim, a Coavisul conosco por aqui. Fico feliz com a pergunta e fico feliz que eu posso ter respondido, que o CPEA já me ajudou logo cedo nessa quarta-feira, certo? Olha só, o pessoal da Agrofarms faz uma pergunta importante sobre a absurda alta dos glifosatos. Tem alguma notícia? Pessoal, a questão do glifosato é uma questão já conhecida pelo mercado, né? Há uma escassez de produto e não temos nenhuma novidade em torno disso, né? A última informação que nós recebemos foi aquele comunicado da Bayer, começou na Bayer Internacional e depois tivemos aqui, inclusive, em primeira mão, e o espaço está aberto, mais uma vez eu digo, para a Bayer, para sempre que quiser trazer mais informações ao produtor. A Bayer, nestes dois comunicados, reforçou a sua intenção em garantir o apoio ao produtor brasileiro, ao produtor de qualquer parte do mundo que seja seu cliente, mas neste comunicado trouxe um problema de força maior, trazendo, o Coavisul, somos de São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul, obrigada, viu? Então, para o glifosato, a Bayer afirma que teve esse problema de força maior por conta de uma falha mecânica em um de seus fornecedores de matéria-prima para a produção de glifosato. Aqui no Brasil, nós já temos uma oferta escassa, mas segundo o presidente da CropLife, o Christian Lobauer, não vai haver desabastecimento, não vai haver falta de glifosato, tá? Os preços continuam altos porque a oferta é apertada, isso é sabido. Ainda não temos grandes novidades em torno desse assunto, mas assim que tivermos, vocês serão sempre, claro, os primeiros a saber, tá? O Mário Augusto nos manda bom dia de Itajá, no Goiás. O Márcio de Curitibanos, Santa Catarina. E a Tayama nos manda bom dia. Obrigada, bom dia a todos vocês, tá? Pessoal, a notícia do arroz tá aí, tá? Pessoal da Coavisul tá aí. Umbaúba Sergipe conosco também. Pode me dar um panorama de verduras e legumes? Maria, eu posso te dar um panorama, mas eu vou ter que fazer esse levantamento, tá? Porque os mercados são muito díspares, né? Nós estamos num momento de preços altos das verduras, a disponibilidade é um pouco mais contida, a estiagem, o calorão, as intempéries climáticas, elas acabaram reduzindo a oferta, mas é um mercado muito volátil, né? Então eu vou fazer um levantamento de verduras e legumes e te trazer. Eu sei que você fala conosco direto do estado do Rio de Janeiro, né? Que é importante produtor de verduras e legumes. Eu vou fazer esse levantamento e te trago aqui nas próximas edições. Pode ser assim? Assim eu consigo te dar uma informação mais assertiva, tá? Vamos lá. A falta de chuva no sul e os excessos no norte do país foram prejudiciais à nossa safra, mas nem me fale, Caio, a situação é realmente muito triste. Ele fala de Lucas do Rio Verde conosco. 9h40 pelo horário oficial de Brasília, senhoras e senhores. Plano Safra 2021-22 ganha reforço de quase 800 milhões de reais para equalização de juros. Notícia importante, acabou de entrar no Notícias Agrícolas e vamos dividir com vocês aqui essa informação.
Olha só, é uma notícia de Jonathan Simeão, né, nosso repórter aqui, em uma publicação na portaria do Diário Oficial da União de ontem. A Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento abriu crédito suplementar de 791 milhões e 400 mil reais para equalização de juros dentro do Plano Safra 21-22, programa que subsidia investimento ou custeio para a industrialização e comercialização de produtos agrícolas. No início de fevereiro, o Tesouro Nacional solicitou que as instituições financeiras suspendessem novas contratações de crédito rural com juros e custos da subvenção em escalada. Uma nova orientação aos bancos deve ser feita com a aprovação desse recurso suplementar. Então, começa o descongelamento daquele crédito subsidiado, né, que estava ali travado para o produtor brasileiro, e agora a gente começa a ter essas respostas. A notícia já está disponível. Eu vou pedir também para esse link ser disponibilizado para vocês no YouTube, pela nossa equipe, e também já está disponível para vocês no Notícias Agrícolas, tá? Informação em primeira mão, furo de reportagem de Jonathan Simeão, tá? Bom dia, sul de Santa Catarina, nada de chuva, mas meu Deus do céu, né? O sul do Brasil está sofrendo. O Christian Breyer, bom dia. Christian de Mafra, Santa Catarina. Foi falado da venda de soja pelas estatais chinesas? Qual será esse volume? Christian, falamos sim sobre isso, tá? Mas ainda não foi divulgado o volume que será leiloado. Eles vão fazer esse leilão, já foi confirmado pela administração. Vou me lembrar aqui que essa hora, 9h40, eu estou aqui há 1 hora falando com vocês, né? Não vou lembrar o nome exato da divisão chinesa. A Administração Nacional de Alimentos e Reservas Estratégicas divulgou ontem, portanto, essa informação confirmando o leilão de soja de suas reservas estatais, sem divulgar data ou volume. O mercado chinês, os chineses sabem que mexem com o mercado com essas informações, né? Então não divulgou o volume, ok? Continuando aqui com as nossas notícias. Café pelo CPEA, mercado brasileiro, hein? Depois de safra recorde, a arábica registra desvalorização. Algodão pelo CPEA, recuo externo pressiona o nosso indicador. Líder separatista apoiado pela Rússia diz que mobilização militar está acelerando. IPCA 15 sobe 0,99% em fevereiro, diz o IBGE. Lembrando que o IPCA é o indicador oficial da nossa inflação, tá? FMI pede que Banco Central britânico seja claro sobre planos de estímulo. Embrapa trabalha com produtores de banana do Vale do Ribeira no combate a pragas e doenças. Quer ver outra informação importante dessa quarta-feira? Caminhoneiros nos Estados Unidos planejam protesto contra restrições da pandemia. Já aconteceu no Canadá com produtores, era um monte de trator na rua. Agora, nos Estados Unidos, os caminhoneiros estão planejando essa paralisação, tá? Esses protestos contra as restrições impostas ali pelo governo. China diz que Taiwan não é Ucrânia e ilha aumenta nível de alerta. Senhoras e senhores, não bastasse Rússia versus Ucrânia, querem colocar o Taiwan, né, no meio dessa briga, porque a China fala, a Rússia fala, mas Taiwan também tá de graça, hein, Xi Jinping. Mas, e calma, né, vamos primeiro tratar de um assunto, depois a gente trata de outro, cada um trata do seu, né? Já tem muita gente metida nessa briga. Sistema de classificação de terras para irrigação ganha a versão nacional. E aí, as demais notícias são as que nós já comentamos hoje, pela manhã, no início do nosso Bom Dia Agronegócio, muito referentes às questões todas deste conflito entre Rússia e Ucrânia. Salvo, futuros do minério de ferro em Dalian caem com temores de intervenção na China. Mamão, mercado de mamão pelo CPEA 2022 continua desafiador para os mamocultores. Você sabia que um produtor de mamão chamava mamocultor? Se não sabia, aprendeu hoje, não é? Banco Central Europeu deve manter a calma diante de choques, diz Centeno, que é um dos representantes do Banco Central Europeu. Senhoras e senhores, se algum presidente de Banco Central está mantendo a calma nesse momento, nós também temos que manter, não é? Pelo amor de Deus. É sempre a orientação, né? Fujam das notícias terroristas, fujam das notícias alarmantes, busquem apurações responsáveis, né? O imediatismo da internet ele pode ser muito cruel. Então, tenham muita atenção às informações, a esse ineditismo, né? A internet trouxe.
tenham responsabilidade para buscar as informações de vocês. É por isso que o Notícias Agrícolas está há 25 anos fazendo esse trabalho, né? Como eu falo, é o nosso jornalismo vigilante, certo? Senhoras e senhores, agora são 9 horas e 45 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu vou terminando por aqui a edição desta quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022, do nosso Bom Dia Agronegócio, te desejando um excelente dia, um bom dia de trabalho, de bons resultados, bons frutos, tá certo? A gente volta a se encontrar amanhã. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.